Levante as suas mãos e declare: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo. Peça para Ele, vem, vem. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare: Santo Espírito, és bem-vindo. Peça para Ele: vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos e peça para Ele: Espírito Santo de Deus, vem inundar a minha vida nessa noite. Vem inundar, Senhor. Vem inundar e vem encher as nossas vidas com o teu fogo, com a tua presença. Oh, Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo de Deus, peça para Ele: vem, vem sobre a minha vida. Vem inundar a minha vida. Tu és bem-vindo nessa noite. Abra o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Abra o seu coração para que Deus nessa noite possa trabalhar, para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, para que a palavra do Senhor transforme a sua vida nessa noite. Diga: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite transbordando, cheio da tua presença, cheio do teu poder, cheio da tua unção. Oh, Senhor Jesus, declare: Santo Espírito. Santo Espírito, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Vem, vem, inunda os nossos corações nessa noite. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga para Ele: vem, vem. Santo, nós te damos graças por podermos estar em sua casa, por podermos comparecer diante do teu altar com as nossas orações, com os nossos clamores. E nós te damos graças por estarmos vivos e por podermos ter o privilégio de aprendermos contigo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os milagres, todas as operações, todas as aflições, todas as circunstâncias das quais temos percebido e visto e concluído que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é a nossa pedra angular, que o Senhor é a nossa rocha. Tudo que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor não permita que sejamos rasos, que nós não fiquemos na superfície, mas que nós possamos ser levados ao profundo, ao conhecimento do Senhor, para que nós possamos ter condições de vivermos nesta terra. A única maneira que temos, ó Deus, de sermos bem-sucedidos neste mundo é nós descobrirmos as suas profundezas, entendermos as profundezas e a profundidade da sua palavra. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos habilite. Nós temos corações ensináveis, porque os nossos corações têm sido preparados e quebrantados pelo seu Espírito Santo. Os nossos olhos muitas vezes têm visto, ó Deus, aquilo que está diante de nós,
que não nos agrada, que não é empático, que não é aquilo que procuramos. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós descobrimos a mão fortalecedora, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero te pedir por todos os seus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, que o mundo lhes tenha apresentado circunstâncias adversas, situações aflitivas, que o teu Espírito Santo possa convidar a cada um de nós para olharmos para o trono do Senhor Jesus, para contemplarmos o trono da sua palavra, fundamentado e estabelecido dentro dos nossos corações. Nós te agradecemos porque todas as coisas em nós são formadas e fecundadas pela sua palavra, e nós te damos graças por isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos olhar o que Ana disse a Eli quando ele disse que ela estava embriagada. 1 Samuel 1, 15 e 16. Porém Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Podem se assentar. Você conhece muito bem a vida de Ana, né? Muitas vezes já falamos, você já leu. E Ana estava passando uma situação de um ciclo repetitivo de ano em ano na sua vida, muito complexo e complicado. E um dia Ana descobre como ela se livraria de todo aquele contexto aflitivo. E ela começa diante do altar do Senhor a orar e a falar com Deus. Como na época a religião estava em queda, como na época a religião ela estava em declínio, quando Eli olha para ela, pensa que ela é mais uma das pessoas que frequentavam o templo de uma maneira indevida. Então ele diz assim: Ana, você está embriagada, você está cheia de vinho, de mosto. Ela disse: não, eu não estou embriagada. O que o Senhor está vendo aqui é uma pessoa aflita de espírito. É uma pessoa que está sofrendo durante muito tempo. Naquele momento, Eli não teve discernimento do que Ana passava. Não, pior que isso. Ele teve uma interpretação negativa sobre o que Ana passava. Eu quero dizer uma coisa para você, que nem mesmo a religião consegue saber o que você passa. Nem mesmo a religião consegue discernir o que você vive. Somente Deus sabe pelo que você vive e pelo que você passa. A religião, ela sempre quer ver você cumprindo os seus compromissos, efetuando os seus feitos, produzindo os seus frutos e sempre com um sorriso no rosto e de bom grado. A religião, ela busca isso. Ana não estava, de forma alguma, no contexto de uma adoradora como Eli buscava. Ana estava arrasada. Eu quero falar com você sobre 3 premissas na hora da aflição. A primeira premissa é o que você valoriza. O segundo é, você tem que ter opção. E o terceiro é, as tendências dominantes. Então, nós vamos analisar, tanto em Ana, Penina e Eucana. Primeiro ponto que você precisa entender no momento de aflição é o que você valoriza. Nas situações aflitivas, nós começamos a descobrir o quanto frívolos somos, o quanto vulgar somos, o quanto envaidecidos somos. Por exemplo, quando você se preocupa na hora da aflição com o que o outro está pensando, o que você descobre sobre você? Que você é frívolo e vulgar.
Quando você passa por um momento de aflição e você tenta resolver o seu problema a qualquer custo, a qualquer meio, para que as pessoas possam ter uma interpretação positiva sobre você e que você tenha uma vida maravilhosa. Qual é a conclusão que você tem sobre você? Que você é uma pessoa vulgar. Então, na aflição, nós aprendemos muito sobre nós mesmos. E uma das coisas mais importantes na aflição é você enxergar o que é que você valoriza. O que é importante para você. O que é aquilo que te captura, aquilo que te envolve. Então vamos olhar para a Escritura, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, vamos começar. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Ele era um efraimita. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorara e sacrificara ao Senhor dos Exércitos em Siló, que ali naquele momento era o centro da adoração. Depois que Davi ganha, conquista, aí se torna Jerusalém, mas por enquanto era Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne, Finéias e os 2 filhos de Eli. Versículo 4. Sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo de número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então vamos lá. Primeiro ponto na aflição que você precisa ter de base conclusiva, que se chama premissa. O que Eucana valorizava? Em primeiro lugar, o culto ao Senhor. Ele comparecia no culto para entregar a Deus aquilo que era mandado, ordenado, e ele dava a Penina, a Ana e a todos os seus filhos aquilo que era ordenado. Esse era o sistema de valorização dele. Então ele era um homem que valorizava o culto ao Senhor. A segunda coisa que Eucana valorizava, quem era? Ser humano. Vamos falar de ser humano. Quem é que Eucana valorizava? Para quem que ele dava uma parte maior? Você sabe que uma das bênçãos do judeu é a filiação. Quanto mais filhos, melhores. Mulheres estéreis era sinônimo de maldição. Lembra que o Senhor diz em Deuteronômio? Não haverá mulher estéril no vosso meio. Não haverá a maldição do Egito no vosso meio. Então, esterilidade era sinal de uma mulher amaldiçoada com a maldição do Egito. Então, aos olhos de todos, Ana tinha uma maldição. Todo mundo sabia que Deus tinha alguma coisa contra Ana. Todo mundo sabia. Todo mundo achava que sabia. Deus não tinha nada contra Ana, Deus tinha um plano para Ana. Entendeu? Então, quando as pessoas olham para você, e elas veem de você algumas coisas negativas, alguns nãos de Deus, você sabia que Deus fala não apenas para os filhos dele? Deus fala não. Olha para a Bíblia, para quem que Deus falou não? Deus falou não para Moisés. Deus falou não para Paulo. Quando ele queria descer, o Espírito Santo falou, não quero que você desça. Deus só fala não para quem tem intimidade com ele. Deus falou não para Ana. Por quê? Porque Deus poderia ter escolhido qualquer filho de Penina, porque era com Eucana. O problema de Deus, a questão de Deus não era com Eucana, a questão de Deus era com Ana. Por quê? Porque naquele momento ela era estéril, mas Deus sabia o que ia fazer no coração de Ana. Deus olhava para Ana e já podia vê-la. Em capítulo 2, diga para o seu irmão, Deus vê você no próximo capítulo. Uma das orações mais perfeitas, uma das orações que mais colocam a soberania e a excelência de Deus na boca de uma mulher, inigualável a oração que Ana fez. Deus já via a Ana do capítulo 2. Então, quando Deus olha para mim e para você, Deus já nos vê no capítulo 2 da nossa vida. E nós estamos no contexto do capítulo 1, da esterilidade, dos nãos, das impossibilidades, das aflições, das dificuldades. Então, o sistema de valorização de Eucana era, primeiro Deus, segundo Ana, embora o Senhor havia lhe cerrado a madre. Mesmo ela sendo estéril, essa era a valorização.
Qual era a valorização de Penina? Eucana. Ela amava o marido, só que o marido não a amava. E com isso, ela começa, mesmo dentro da igreja, vamos dizer assim, da casa do Senhor, ser uma pessoa maligna. Dependendo do que você valoriza, você vai ter condicionamento de ser uma bênção ou uma maldição. Ela valorizou Eucana. Ao invés dela valorizar Deus, o culto, porque Eucana, o amor dele, ela sabia que nunca ia ter. Ela nunca ia ter. Por mais que ela valorizasse o amor do marido, ela nunca ia ser a preferida. Ana era a preferida. É o mesmo quadro de Lia e Raquel. Não adianta. Era algo que ela não adiantava ela lutar. Então, qual foi a valorização dela? Ao valorizar Eucana, ela cai, o quê? Em uma maldição. Ela começa a irritar Ana, a destruir, porque Ana diz aí no capítulo 2, tudo aquilo que ela fazia. Ana começa a relatar, no capítulo 2, todas as ofensas que ela fez, tudo aquilo que ela lançou na face de Ana. Então, quando você valoriza alguma coisa, você se torna bênção ou maldição. Por exemplo, se você valoriza a felicidade, você vai se tornar uma bênção ou uma maldição? Você vai se tornar uma maldição. Se você valoriza o conforto, você vai se tornar uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Se você valoriza apenas coisas boas que aconteçam na sua vida, você vai se tornar uma bênção ou maldição. Por quê? Porque você está no mundo e Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, qual é o nosso sistema de valorização? Quando ela olha para Eucana e coloca Eucana em primeiro lugar, naquele momento ela sentencia o coração dela. Ao invés dela olhar primeiro Deus, depois meus filhos, olhar para os filhos que Deus havia dado a ela, ela não faz isso. Ela nem dava valor para os filhos. A questão dos filhos, ela usava os filhos para provocar Ana. Porque se ela amasse os filhos e se ela valorizasse os filhos, jamais iria usar os filhos para provocar Ana. Aquilo que a gente ama, a gente não usa. A Bíblia diz assim que Ana tinha um sistema de valorização. A valorização de Ana eram os filhos. Ana chegava de ano em ano na casa do Senhor, tendo uma porção maior para apresentar ao Senhor, só que ela chegava triste, arrasada, abatida, porque ela não tinha filhos. E para ajudar, Penina a alfinetava em todo o tempo. Escuta, você vai agradecer a Deus pelo quê? Você vai agradecer pelo quê? Você não tem filhos? Você vai adorar a Deus pelo quê? Você não tem filhos? Deus é estéril. Você vai adorar um Deus que não te dá o que você mais queria, o que você mais sonha. Como é que você vai adorar? Então, o que você valoriza pode ficar entre você e sua adoração. O que você valoriza pode ficar entre você e Deus. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar em maldição como Ana. Maldição de amargura, de ressentimento, achando que o quê? Esquecendo que é Deus quem pode te dar o que você precisa. E que você precisa fazer a curva. O que é fazer a curva? Aqui está o que você valoriza. Ali está Deus, faça a curva. Já que você não pode tirar isso do lugar, faça a curva e vá para Deus. Que bom seria se todos nós pudéssemos tirar tudo aquilo que valorizamos e colocar de lado. Mas alguns de nós não conseguimos. Então façamos a curva. Ana não conseguia fazer a curva e ir para Deus. Ela começa a ficar definhante. Ela começa a definhar. Ela começa a entristecer. Ela começa a ficar abatida. O que você valoriza na sua vida? Você já parou para pensar? Ana podia ter valorizado o marido que Deus tinha dado para ela. Porque o marido era um homem que a amava e a colocava, humanamente falando, em primeiro lugar. Ana podia valorizar todo o culto que ela tinha condições de fazer por receber a maior parte. Mas tudo para ela não tinha valor, tudo para ela era insignificante. Por quê? Porque o que Ana valorizava era aquilo que ela não tinha. Repete isso comigo. Tem sentido isso? Tem sentido? Quanto é que custa um anel de uma pérola rara em cima com alguns brilhantes ao redor? Você sabe? Não, porque você não tem,
você não comprou, você não pagou, você não pesquisou. Como é que você pode valorizar uma coisa que você não tem? Hã? Sistema de valorização é o que você possui. O que você aspira é diferente, mas valorizar o que você tem. Você precisa valorizar o que você tem. Uma das técnicas de Satanás para desviar você dos propósitos de Deus é fazer você valorizar o que você não tem. Como é que você dá valor no que você não tem, se você não sabe o preço? Como é que você dá valor num casamento que você aspira, que você sonha, e você não sabe nem o que é aquilo? Por que você não dá valor no casamento que você tem? Porque eu te garanto que o seu casamento não é só nota 0. Deve ter 1,5, 2,5, 3,5. Não são só coisas ruins e negativas. Por que damos valor àquilo que não temos? Por que não olhamos para aquilo que temos e valorizamos aquilo que possuímos? Ela tinha um bom marido, ela podia prestar culto. Ela tinha Deus e ela podia valorizar aquilo que Deus havia dado a ela. Mas não, o valor dela era o que ela não tinha. Aquilo que era de mais importante e valoroso era o que ela não possuía. Em contrapartida, Penina desvaloriza o que possuía e valoriza o que não tinha. E é assim, ser humano é assim. Ana valorizava filhos. Penina valorizava Eucana. Ana tinha Eucana, mas não dava valor. Penina não tinha Eucana, mas queria Eucana. É uma rolaiada que só misericórdia. Hã? Você valoriza o que você tem? Eu vou dizer uma coisa para você. Um dos segredos de você ser uma pessoa bem-sucedida é o contentamento com o que você tem. É o desfrutar daquilo que você tem. Por que aconteceu a queda no Éden? Porque ao invés de Eva olhar para todos os frutos que ela tinha do jardim, ela foi olhar justamente para aquilo que ela não tinha. Ela valorizou o que ela não podia. Essa era a questão. De onde vêm as quedas? De onde vêm as tristezas, os abatimentos, os infortúnios do sistema de valorização alheio? Geralmente são as pessoas que colocam para você o que é bom. Geralmente são as pessoas que colocam para você: você não casou ainda? Quando é que você vai casar? Você não vai casar? E aí vem casa, aí fica: você não vai ter filhos? A sociedade vive numa cobrança infinita. A questão é: qual é o sistema que você elaborou para você? O que é que você procura para você? O que você estipulou para você? A sociedade diz que isso é perfeito, isso é bom. Mas a questão é: e o perfeito e o bom que a sociedade diz é o perfeito e bom para você? Essa é a questão. A Bíblia diz que Eucana valorizava Deus e Ana. Penina valorizava Eucana. E Ana valorizava filhos. Nenhum tinha o que queria, o que valorizava. Eucana não tinha Ana, porque Ana estava se perdendo pela amargura. Penina não tinha Eucana, porque Eucana queria Ana. Ana queria filhos e não tinha, e assim os três viviam num drama grego. Sua casa também é um drama grego? Um valoriza o que não tem. Valorize o que vocês têm, o que vocês já conquistaram. Valorize o que vocês possuem. Valorize o que vocês já alcançaram. Valorize aquilo que vocês já têm. Desfruta daquilo que vocês possuem. Desfrute daquilo que você tem. Diga amém. Segunda questão é escolha de opções. Você pode optar por aquilo que você vai fazer. Você tem que ter escolha. Diga: eu tenho que ter opção. Nós temos opção. Bom, qual foi a opção de Eucana? A opção de Eucana: ele tinha algo e ele opta. Por quê? Ele opta por amar Ana e servir a Deus. A opção de Penina: transtornar a rival. E a opção de Ana: receber o transtorno. Cadê Deus aqui? Fala para o teu irmão: cadê Deus aqui? Todos eles dentro do culto, todos eles celebrando a Deus e todos eles sem Deus. Cadê Deus aqui? Hã? Qual foi a opção que Eucana teve? Ele teve uma opção, ele escolheu: eu vou amar Ana e eu vou dar a melhor parte para ela. Qual foi a opção de Penina?
Eu posso ser grata pelos filhos que eu tenho, servir a Deus, mas eu opto por transtornar Ana. Em vez de você ser feliz, você é uma pedra no sapato na vida dos outros. Você já viu gente assim? E ao invés dele ser feliz, de ser uma pessoa grata, de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa contente, ele opta por espinhar o outro por aquilo que o outro ainda não consegue, por aquilo que o outro não tem. Não é verdade? Ridiculariza, rotula, julga. Penina opta pelo quê? Eu vou transtornar essa mulher. A minha vida, a minha opção vai ser transtornar essa mulher. Qual foi a opção de Ana? Eu vou receber a afronta. E Ana começa a ficar amarga, e começa a ficar triste, e começa a ficar abatida, e começa a sofrer. Eu queria perguntar uma coisa para você. No sofrimento, é muito simples, porque é só 2. Geralmente é 3, mas é só 2. Só tem um vencedor. Ou você ou o sofrimento, você que escolhe. Ou você dá a volta por cima e você domina sobre o sofrimento, ou o sofrimento domina sobre você. Na aflição, só existe 2 questões. Ou você está acima dela, ou você está abaixo dela. É você que escolhe. Eu tenho opção, eu tenho escolha, você também tem escolha. Se você começar a ser uma esponja para receber tudo que a vida te lança, você vai ficar por baixo, a opressão, a aflição vai te dominar. Você precisa ter opção. Você precisa optar. Eu rejeito isso. Eu não quero isso. Eu não vou sentir isso. Eu não vou estar assim. Eu não aceito isso. Agora, se você aceita tudo que lança em você, como é que faz? Como é que faz se você aceita tudo que é lançado em você? Como é que Deus vai te ajudar? Eu quero perguntar uma coisa para você. Como é que Deus vai te ajudar? Olha para a Escritura e percebe os heróis da fé. Quando eles deixaram entrar coisas alheias, Deus teve que resgatá-los, mas eram heróis da fé. Elias, quando deixou entrar a ameaça de Jezabel, o que aconteceu com ele? Analisa, olha. Moisés, quando deixa entrar a indignação pelo povo, analisa, observa a Escritura. Pessoas muito mais amadurecidas que nós, pessoas com muito mais comunhão do que nós, quando permitiu que o externo fizesse parte do interno, eles decaíram, naufragaram na fé. Por quê? Porque quando você permite que as coisas de fora sejam maiores do que os recursos que você tem do lado de dentro, eu tenho opção em tirar recursos do lado de dentro e predominar sobre o lado de fora. Jesus morreu na cruz para que nós entendêssemos isso, para que nós não fôssemos vítimas da situação. O Evangelho não pode gerar vítimas. O Evangelho não gera vítimas. Não gera pessoas confusas e perdidas. O Evangelho gera pessoas sóbrias, centradas, equilibradas, que dentro delas nasce uma fonte que salta para a eternidade. Primeiro, analise o que você valoriza. A premissa sua no sofrimento, que vai declarar você vencedor ou perdedor na aflição. O que você valoriza vai determinar o seu êxito ou a sua bancarrota. Segundo, a sua opção. O que você opta? Que o lado de dentro vai predominar sobre o lado de fora, ou o lado de fora vai predominar do lado de dentro? Pastora, mas é muito difícil. Eu concordo por causa da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade imitativa. Hoje não importa o que você pensa, não importa o que você quer. Importa o que eu penso e o que eu quero para você. É uma sociedade imitativa. As pessoas definem como as outras vão viver. As pessoas definem o que é bom para as outras. E assim, essa sociedade imitativa, as pessoas começam a perder o seu norte. Elas começam a perder o seu alvo. Elas começam a viver a partir daquilo que as pessoas querem. Elas começam a gerar imagens e papéis. Papel é papel. E hoje as pessoas vivem papéis, o papel de mãe, o papel de pai, o papel de trabalhador. Elas não têm uma definição própria daquilo que querem, daquilo que almejam, daquilo que são. Elas são aquilo que os outros pensam e querem que elas sejam. Por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Ana, anos e anos a fio diante do altar do Senhor, fingindo uma adoração que não tinha. O dia em que ela rasgou o verbo diante de Deus, ela foi curada. Ela exercia um papel de adoradora e de ofertante, aquela que era devota. O dia que ela falou, a minha verdade eu vou viver, acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você viveu 80 anos nessa vida e você não viver as suas verdades, você não viveu. Você foi uma mentira. Existem pessoas que são mentiras e elas contam mentiras para si mesmas, dentro dos cultos e dentro das igrejas. Viva a sua verdade, viva o seu contexto, viva a sua realidade. O que Deus quer é a nossa verdade, não a nossa religião. É que de verdade o sacrifício vivo, aquilo que temos para entregar a Deus, para colocarmos diante de Deus. Terceiro ponto. São as tendências dominantes. Você conhece as suas tendências dominantes? Todos nós temos 3 tendências dominantes: conduzir, sermos conduzidos ou a apatia. São as tendências que nos dominam. Nós conduzimos, somos conduzidos ou somos apáticos. Não temos reação. Tendência dominante de Eucana. Ele olha para a mulher e diz assim, não dá mais. Não dá mais. Ana, não dá mais. Você não pode mais continuar assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você olhar para a sua situação e você continuar empurrando com a barriga, ela não vai mudar. Você tem que chegar para ela e dizer, chega, não dá mais. Não dá mais, acabou, morreu. Acabou. Extinguiu. Não vou mais. A Bíblia diz que ele chega para Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele abre os olhos dela. Tendência dominante de Eucana. Dirigir. Fazer as coisas acontecerem. Abrir os olhos de Ana. Essa foi a tendência dominante dele. Qual foi a tendência dominante de Ana? Durante muitos anos, sofrer. Essa era a tendência dominante dela. De repente, ela ouve do seu marido uma voz, uma fala. Acontece dentro de Ana algo. Aquelas perguntas e aquelas interrogações trouxeram para Ana um checkmate. E ela começa a pensar o seguinte. Eu quero dizer para você se você tem respostas para as perguntas que Deus tem para você. Por exemplo, por que você está chorando ou sofrendo? Por que você continua sofrendo? Você sabia que o sofrimento, ele existe nos primeiros momentos de impacto? Os primeiros momentos de impacto é impossível você não sofrer. Depois vem a adequação. Você se estabiliza e você parte para uma afronta. Você vai afrontar o sofrimento. Fazia muito tempo que Ana havia dominado sobre ela o sofrimento. Então, a ação dominante de Ana era só sofrer, 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 sofrer. E ela ia continuar sofrendo. Essa era a ação dominante dela. E a ação dominante de Eucana foi o quê? Abrir os olhos de Ana. Quantos anos ela estava ali sofrendo? Então, Deus pergunta para ela. Por que, pastora, Deus pergunta? Porque Deus, muitas vezes, ele usa o ser humano para nos abrir os olhos. Se eu olhar lá no dicionário a palavra premoção, procura lá na sua casa, a palavra premoção no dicionário, significa ação divina que influencia a vontade do homem. Nós temos que orar mais por premoção. Senhor, atinja-nos com a sua vontade, atinja-nos com as suas ações, que influencia a nossa vontade. O que ele fez?
Ele disse palavras para Ana, do qual a ação divina veio mover a vontade de Ana. Ela começa a não ter mais vontade de sofrer. Satanás nos discipula, nos domestica a gostar e termos aptidão para o sofrimento, ao querermos ter essa inclinação dominante para o sofrimento. Premoção, influência divina sobre a nossa vontade. Precisamos dar mais essa abertura. O que nós temos tido? Apenas influência satânica sobre a nossa vontade. Continua sofrendo, olha lá como está ruim, olha lá como está terrível. Olha, mais um ano, você tem mais bezerros, mais cordeiros e você não tem filho. Quando ele olha e diz assim, por que você sofre? Por que você chora? Qual é a razão? Já não aconteceu o impacto. O impacto já aconteceu. Então para de sofrer e começa a encontrar recursos para passar por essa situação. Temos o período da morte, o período do luto, mas e aí? Vamos continuar contemplando o problema? O problema vai continuar nos tendo? Não. Segunda pergunta que ele faz para ela. Por que não comes? Nem na presença do Senhor você consegue celebrar. Era a ordenança que todos aqueles que adorassem a Deus e oferecessem ao Senhor tinham que se alimentar. Por que você não come? Você está até negando ao seu corpo o alimento. Você vai adoecer, Ana. Está negando a você o que você precisa. Na aflição você pode negar a você o que você precisa. Aí é complexo. Terceira pergunta. Você não é assim. Você sabia que existem aflições que nos fazem nos tornar pessoas estranhas para nós mesmos? Jó diz assim, o meu hálito está estranho. Eu sou uma pessoa estranha para mim mesmo. A aflição pode fazer uma pessoa estranha para você, uma pessoa que você não goste. Ele diz, por que está mal o seu coração? Você não é assim, Ana. Você não é dessa maneira. Você não é desse jeito. E aquilo ela foi abrindo o coração e pouco a pouco o Senhor foi agindo na vida dela para influenciar a vontade dela. A última pergunta que ele faz para ela dizendo o seguinte, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele dá um tapa de luva de pelica na face dela. Ele diz assim, eu estou fazendo tudo isso durante todos esses anos, você contempla o meu amor, a minha dedicação e tudo que eu faço é como nada para você. Por quê? Porque Ana valorizava o que não tinha. Não valorize o que você não tem. Eu digo isso e fico até repetitiva, mas se você não é feliz com o que você tem, você não vai ser feliz com nada que há, nem no céu, nem na terra. Aí a grande pergunta é, você é feliz? Então, por que você sofre? Por que você não se dá o que você precisa? Por que não comes? Porque está mal o teu coração? A aflição só tem um vencedor, ou você vence ela ou ela te vence. Não tem empate, não tem acordo. A Bíblia diz assim, que Ana sobe e ela vai orar e ela vai falar com Deus. E ali ela chora e ela derrama o coração dela. E ela coloca a vida dela diante de Deus. E então ele interpreta de uma forma errada. Então ela diz, não, eu estou falando da amargura do meu espírito. Agora eu quero mostrar para você o capítulo 2 de Ana. Quero mostrar para você a valorização dela. Capítulo 2, vamos ver a valorização dela. Versículo de número 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. Ou seja, eu valorizo a alegria. Agora presta atenção. Ela já tinha concebido. Diga para o seu irmão qual foi o dia que Ana cantou essa canção. Diz para ele. Qual foi o dia que Ana cantou essa canção? Espera aí. Temos que ser a Ana do capítulo 2. Que dia que ela cantou essa canção? Ela cantou essa canção no dia, capítulo 1, versículo de número 26. 25, e trouxeram o menino a Eli, depois de desmamado, e disse, meu Senhor, viva a tua alma. 1, 26.
Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. O Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Ela ia vê-lo uma vez por ano. Que dia que Ana escreve a oração, o meu coração exulta no Senhor. O dia que ela estava entregando a criança do seu peito, a criança do seu coração, ela estava entregando o menino que pariu, que deu a luz, que afagou, que ajudou, que ensinou, e ela estava entregando. A valorização dela naquele momento era Deus em primeiro lugar, e não a sua realização, e não o sonho de ter um filho, e não o sonho de ser mãe. Naquele momento era Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz assim: o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, porque rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aí ela diz o seguinte: não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas, ela está falando de Penina, que Penina fez, nem coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. E ela diz: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela diz: Penina quebrou e o Senhor me levantou. Naquele momento, o que ela valorizava? Deus. Opção dela, ela resolve profetizar para ter mais filhos. A Bíblia diz assim no versículo de número 5: os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu a luz. Naquele momento era para ela estar chorando, para ela estar triste, porque ela estava entregando o seu filho, e ela resolve optar por uma profecia. E ela diz assim: há 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Vá comigo. A Bíblia diz assim, no versículo 21. Vá lá comigo, capítulo 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ela errou por um só. Ela teve 6 filhos. Ela profetiza, naquele momento, que ela ia ser mãe de mais filhos. Ela teve opção, por quê? Porque o coração dela estava apegado a Deus, porque ela estava firmada nas promessas e nas palavras do Senhor. Ela desligou-se do domínio do sofrimento, e ela opta por confiar e por esperar em Deus. Diga amém. E a Bíblia diz assim, que a ação dominante, a tendência dominante dela versículo de número 6, o Senhor é o que tira a vida e dá. Soberania de Deus, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta, ou seja, é Deus quem determina, é Deus quem decide. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos das trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Diz para mim, qual período de sofrimento seria maior? Sem filhos ou perdendo filho? Qual sofrimento é maior? Quando ela não tinha filhos ou quando ela perdeu o filho? Aí você me corrige. Pastora, mas ela não perdeu o filho. Porque ela pediu o filho para o Senhor. Então ela consegue entender que tudo que tem valor para ela é aquilo que é de Deus. As coisas que são de Deus na sua vida é que tem que ter valor. Sua salvação, palavra, igreja, dons, comunhão, sangue de Cristo, são essas coisas que devem ter valor, porque essas coisas você não vai perder se você valorizar.
Ana não perdeu o filho, Ana consagrou o filho ao Senhor. O filho dela se tornou o único homem que teve os 3 ofícios. Ele foi governo, ele foi profeta e ele foi sacerdote. O único homem que teve os 3 ofícios em uma só pessoa. O melhor homem que a Escritura viu. Por quê? Porque Deus olhou para Ana e disse: eu preciso de um líder em Israel. E ele não pode ser de qualquer pessoa. Ele tem que ser de uma pessoa especial. E Deus escolhe Ana. E Ana passa por uma trajetória terrível. Ela mesma diz, de humilhação, de afronta, de vergonha, de nudez, de aviltamento. E então ela gera, no dia da sua confissão, aquilo que Deus queria. A aflição tem 3 premissas dela, 3 fundamentos conclusivos. Primeiro, o que você valoriza? Você valoriza a sua comunhão com Deus, você valoriza a palavra de Deus, você valoriza a vontade de Deus. Segundo, você tem opção. Você não está sem opção. Terceiro, qual é a ação dominante? Qual é a inclinação dominante que você tem? Se for ruim, você tem que mudar ela. Todos nós vamos passar por aflições na vida. Todos nós. Só que você precisa se definir. Se você vai ser uma pessoa que valoriza o que você não tem. Se você vai ser uma pessoa que vai optar pelo externo. Se você vai ser uma pessoa que vai deixar o sofrimento dominar sobre você. Pergunta para a pessoa do lado: você conhece Jesus? Porque Jesus te ensina a valorizar aquilo que é do céu. Jesus te ensina a ter opção pelo lado de dentro. E Jesus te ensina a dominar sobre todas as coisas. O Senhor disse assim a Adão: domine. Multiplicai-vos e domine. 2 bênçãos. E quando Jesus veio, ele veio e deixou um domínio espiritual. Vocês exercerão domínio até sobre demônios, principados e potestades, escorpiões e serpentes. Agora nós agimos com coitadismo, com vitimização, como se nós fôssemos vítimas e o sofrimento, o grande vilão. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você confessasse diante de Deus todo o sistema de valorização invertido que você tem praticado. Fala: Senhor, eu tenho valorizado coisas que eu não tenho. Pessoas que eu não tenho, uma vida que eu não tenho, uma vida que eu busco, que eu procuro. E hoje eu entendi que eu tenho que valorizar o que o Senhor tem posto na minha mão, que eu já tenho, que o Senhor já me fez alcançar. Preciso valorizar a minha família, como ela é uma bênção, porque é o Senhor que me deu. Tem trabalho a ser feito, mas amém, eu não sou preguiçoso. Eu sou uma pessoa que eu aprendo com a formiga. Diga para o Senhor: Senhor, eu vou a partir de hoje começar a valorizar a minha família, aquilo que o Senhor me deu. Vamos falar de valorização humana. Minha família, a vida, a saúde que o Senhor me deu, quero conservar, quero fazer o melhor pela minha saúde. Eu quero valorizar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem posto diante de mim. Eu quero valorizar as coisas espirituais em primeiro lugar. A minha salvação tem que estar em primeiro lugar, meu Senhor. A minha comunhão contigo tem que estar em primeiro lugar. A minha alegria que vem do Senhor tem que estar em primeiro lugar. Eu não quero ser uma pessoa que despreze e desvalorize aquilo que o Senhor tem me dado. Como o Senhor enviou Natã a dizer a Davi: você desprezou a minha palavra. Senhor, eu não quero desprezar o que o Senhor tem me dado. Eu quero ser uma pessoa contenta. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero ser uma pessoa cheia de ações de graça. Eu quero ser uma pessoa que tenha gratidão no meu coração. E eu quero ser alguém que valorize aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero que você fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor me ensina. Espírito Santo, eu quero aprender a valorizar aquilo que o Senhor me deu. Segundo ponto: Senhor, eu tenho opção. Você pode dizer agora que você tem opção.
Que você tenha a opção em não sofrer, que você tenha a opção em não maximizar o seu sofrimento, que você tenha a opção em não estar em uma subserviência com respeito ao seu sofrimento. Você pode dizer agora nas regiões celestiais: eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer, eu opto em não sofrer, eu opto em não mais aceitar a maximização das circunstâncias na minha vida. Diga para o Senhor agora em nome de Jesus, diga: Senhor, os meus sentimentos não serão para o sofrimento, os meus sentimentos serão para aquilo que o Senhor tem feito de bom, os meus sentimentos serão para a frutificação e para o trabalho que o Senhor tem posto e que o Senhor tem feito. Diga para o Senhor agora: Senhor, eu não quero mais ter uma inclinação dominante, uma ação dominante para o mal. Eu não quero ser uma pessoa masoquista, uma pessoa com tendência dominante para o sofrimento. Eu não quero ser uma pessoa com tendência dominante para a fuga, uma pessoa que tem a tendência dominante para desprezar a sua palavra. Senhor, eu quero ter uma tendência dominante a valorizar aquilo que o Senhor me deu, a optar por ter a unção do teu Espírito sobre a minha vida e seguir adiante aquilo que o Senhor tem determinado. Veja as ações dominantes. Ação dominante de Daniel chegando em Babilônia: não vou me corromper. Ação dominante de Davi chegando no arraial dos filisteus: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? A ação dominante de Ruth: eu vou contigo, onde quer que tu dormires, eu dormirei, pousares, pousarei, aquilo que você comer, eu vou comer, o teu Deus será o meu Deus. Olha a ação dominante de Sansão, sempre com coitadismo e vitimização, achando que a força humana dele ia trazer a ele aquilo que Deus havia prometido. Olha a ação dominante em Pedro, quando Jesus diz a ele: você vai me negar, e ele diz: eu não vou te negar. Ações dominantes. Quais são as suas ações dominantes? Quais são as suas determinações dominantes na sua vida? Quem sabe você tem uma tendência dominante para o sofrimento, para o masoquismo, para a opressão. Diga para o Espírito Santo: muda isso, muda isso. Eu sei que o meu passado foi triste, eu sei que o meu passado, a minha alma, ela tem inclinação para o sofrimento, inclinação para a depreciação, mas Senhor, eu quero pegar gosto pela vitória, eu quero pegar gosto pela bênção, eu quero pegar gosto pela alegria, meu Senhor. Eu quero ter o gosto, o paladar da alegria, de viver bem, de estar contigo. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração e que você levante aos céus a sua resposta a essa palavra do Senhor. Levante a sua voz. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor que o sofrimento não vai exercer mais senhorio sobre a sua vida. Diga para o Senhor que você não vai precisar mais que as pessoas te tratem bem para você ser feliz. Diga para o Senhor que você não vai precisar mais de seres humanos para ser feliz, que você não vai mais buscar a aprovação das pessoas. Diga para o Senhor que você vai se converter a Ele e a tudo aquilo que Ele tem feito dentro do seu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu vou valorizar aquilo que o Senhor tem feito. Eu vou valorizar aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou valorizar o que o Senhor tem posto na minha mão. E eu quero dizer, eu tenho uma opção. A cruz me deu uma opção. Eu escolho o lado de dentro. Eu escolho o poder do lado de dentro, colocando-se, saltando para o lado de fora. Diga para o Senhor: Senhor, eu escolho que a ação dominante em mim se chama poder do alto, Espírito Santo de Deus. A ação dominante em mim não vai ser mais o masoquismo, complexos de inferioridade, morosidade, baixa autoestima. Não será mais. A minha busca e procura pela minha identidade não será mais. A ação dominante dentro de mim será o poder absoluto do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Com a sua mão no seu coração, eu quero que você diga assim: eu, em nome de Jesus, declaro nesta noite que a minha fé é respaldada pelo poder desta palavra. E eu declaro em nome de Jesus
que o meu sistema de valorização mudou a partir de agora, e eu opto pelo céu dentro de mim, e eu agora declaro que o poder dominante sobre a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra entre dentro do seu coração como uma força dinamizadora, um poder que venha transformar o seu interior para que você se torne a imagem do Filho de Deus. Amém? Hoje nós vamos fazer diferente. Quero chamar as intercessoras para virem aqui. Você que quer oração, pode vir aqui à frente. As irmãs vão orar por você. Viu? Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Você que quer uma oração para abençoar essa palavra, para segurar essa palavra, que quer que alguém ore por você, vem aqui à frente, viu? Você vai receber uma oração. Faça uma fila, venha receber uma oração, em nome de Jesus. Spirit.